Eu sei que muita gente diz que a dor passa com o tempo, que o coração se acostuma, que a gente aprende a conviver com certas feridas. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca ouviram do próprio filho que eram um constrangimento. Nunca sentiram o peso de ser apagada por quem você dedicou a vida inteira. Me chamo Marlene Duarte Vieira, tenho 67 anos, e essa história começa numa quinta-feira de abril, que eu jamais vou esquecer. Faltavam exatamente 22 dias para o casamento do meu filho único, Renato. E eu estava na cozinha da minha casa, em Guarulhos, a mesma cozinha onde passei mais de 3 décadas da minha vida, preparando o bolo de laranja que ele sempre amou. Aquele bolo era tradição. Desde que Renato era pequeno, toda vez que ele tinha algo para comemorar, eu fazia esse bolo. A receita era da minha mãe, que era da minha avó, que veio de uma época em que as mulheres guardavam segredos nas receitas como quem guarda joias num cofre. A calda escorria quente por cima, encharcando a massa fofa, e o cheiro tomava conta da casa inteira. Renato fechava os olhos e dizia que aquele cheiro era o cheiro de felicidade. Naquele dia, eu estava ralando as laranjas com cuidado, pensando em como seria a cerimônia. Imaginava meu filho de terno, esperando a noiva no altar. Imaginava o momento em que ele olharia para mim na primeira fileira e sorriria, como quem diz sem palavras: "Obrigado por tudo, mãe." Eu já tinha até separado o vestido que usaria. Um vestido verde escuro que comprei num brechó de luxo, simples, mas elegante, que tinha custado 3 meses de economia. Foi quando o celular tocou. O nome dele apareceu na tela: Renato. Sorri antes mesmo de atender. Limpei as mãos no pano de prato e deslizei o dedo na tela. "Oi, filho, que bom que ligou. Estava pensando em você agora mesmo." "Mãe." A voz dele era diferente, contida, distante, como se ele estivesse lendo um roteiro escrito por outra pessoa, ensaiando palavras que não eram suas. "Mãe, eu preciso falar uma coisa com você. É sobre o casamento." Meu coração acelerou. Pensei 1000 coisas naquele segundo. Será que tinham mudado a data? Será que precisavam de ajuda com alguma coisa? Será que ele finalmente ia me pedir para ser madrinha, como eu secretamente sonhava? "Fala, filho, o que foi?" Ele respirou fundo do outro lado da linha. Eu podia ouvir a respiração dele, hesitante, como a de um menino que está prestes a confessar que quebrou algo valioso. Eu e a Vanessa conversamos bastante e achamos melhor você não ir ao casamento. O mundo parou. A laranja que eu segurava escapou da minha mão e rolou pelo chão da cozinha. Fiquei olhando para ela, tonta, como se de repente não entendesse mais o que era uma laranja, o que era uma cozinha, o que era um filho. "Como assim, Renato?" "Não entendi." "É que a família dela é muito tradicional, mãe. Muito formal. E você não ia se sentir bem lá. Ia ficar deslocada. É melhor assim. Deslocada." A palavra ecoou na minha cabeça como um sino rachado. Deslocada no casamento do meu próprio filho. Deslocada na celebração do menino que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei durante madrugadas inteiras, que ensinei a andar, a falar, a amarrar os sapatos. "Filho, eu não estou entendendo. Você está me proibindo de ir ao seu casamento?" Silêncio do outro lado. E então veio a frase que eu jamais vou esquecer. A frase que mudou tudo. "Mãe, você é simples demais. A família da Vanessa vai estranhar. O jeito que você fala, as roupas que você usa. Eu não quero que você passe por isso. É para o seu bem. Simples demais." Fiquei parada no meio da cozinha, segurando o telefone contra o ouvido, sem conseguir pronunciar uma única palavra. O cheiro do bolo começou a mudar, de doce para amargo, de aconchego para fumaça. Eu estava deixando queimar, mas não me movia. "Mãe, você está aí?" "Estou." "Você entende, né? Não é nada pessoal, é só que as coisas são diferentes agora. A vida mudou. Eu mudei. Você mudou." Essas 2 palavras carregavam o peso de tudo o que eu não queria admitir há anos. Meu filho tinha mudado, e eu tinha fingido não ver. "Tudo bem, Renato. Eu entendo. Não sei de onde tirei forças para dizer aquilo. Acho que foi o instinto de proteção que a gente desenvolve depois de tantos anos engolindo dor. A gente aprende a construir paredes invisíveis, a guardar o choro para quando estiver sozinha,
a sorrir quando o coração está despedaçando. Desliguei o telefone. Fiquei parada no mesmo lugar durante não sei quanto tempo. O bolo queimou completamente. A fumaça subiu, acionou o detector de fumaça do prédio e eu continuei imóvel. Uma vizinha bateu na porta perguntando se estava tudo bem. Eu disse que sim, que tinha esquecido algo no forno, que não se preocupasse. Mas nada estava bem. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, repassando cada momento da minha vida com Renato, tentando entender em que ponto eu tinha falhado. Em que momento eu tinha deixado de ser mãe para me tornar um constrangimento. Lembrei de quando ele nasceu. O parto foi difícil, quase 30 horas de trabalho. E quando finalmente o colocaram nos meus braços, eu chorei tanto que a enfermeira perguntou se eu estava com dor. Eu disse que não, que era só amor demais querendo sair de uma vez. Lembrei de quando o pai dele nos abandonou. Renato tinha apenas 4 anos. Uma manhã, acordamos e Valdir tinha ido embora. Deixou um bilhete na mesa da cozinha dizendo que não estava preparado para ser pai, que precisava encontrar a si mesmo. Encontrar a si mesmo. Como se a gente pudesse simplesmente abandonar uma criança para se encontrar. Nunca mais tive notícias dele. Nunca mais Renato teve um pai. Então, eu fui pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhei como costureira durante 32 anos, aceitando todo tipo de serviço. Vestidos de noiva, ajustes de ternos, consertos de roupas velhas. Passava madrugadas curvadas sobre a máquina de costura, os dedos sangrando de tanto furar em agulhas, as costas doendo de tanto ficar na mesma posição. Tudo pelo Renato. Tudo para dar a ele o que eu não tive. Quando ele quis estudar numa escola particular porque os colegas da escola pública zombavam dele, eu dei um jeito. Peguei mais encomendas, trabalhei nos fins de semana, vendi algumas coisas que tinha guardado. Ele estudou na melhor escola do bairro. Quando ele passou no vestibular para a administração numa faculdade particular, eu chorei de orgulho. E chorei de novo quando vi o valor da mensalidade, mas não deixei transparecer. Vendi o anel de noivado que minha mãe tinha me deixado, a única joia de valor que eu tinha na vida, e paguei o primeiro ano inteiro adiantado. Renato nunca soube desse sacrifício. Eu nunca contei, porque mãe não conta. Mãe faz. Aos poucos, ele foi crescendo, se formando, conseguindo empregos cada vez melhores, e eu fui ficando para trás. Não por escolha dele, mas por consequência. Ele foi subindo na vida enquanto eu continuava na mesma casinha de Guarulhos, na mesma cozinha com os azulejos amarelados, no mesmo bairro que ele passou a chamar de perigoso. E então veio Vanessa. Ele a conheceu há 3 anos, numa convenção de negócios. Voltou para casa transformado, como se tivesse visto algo que eu nunca poderia entender. Falava dela como se fosse uma criatura de outro mundo. Elegante, sofisticada, filha de uma família rica de São Paulo, donos de concessionárias, sobrenome que aparecia em colunas sociais. A primeira vez que ele a trouxe para me conhecer, eu preparei um almoço especial. Passei o dia inteiro cozinhando, arrumando a casa, tentando deixar tudo o mais bonito possível. Quando eles chegaram, Vanessa entrou olhando ao redor como quem inspeciona um museu de coisas antigas. Passou o dedo na estante, verificando poeira. Olhou para o sofá como se tivesse medo de sentar. E então sorriu aquele sorriso ensaiado e disse: "Que gracinha, Renato! Tem um charme, retrô, retrô." Era assim que minha vida era vista, ultrapassada, fora de moda. Algo que se visita uma vez por educação e depois se esquece. Vi a troca de olhares entre eles. Vi o constrangimento no rosto do meu filho. Ele ficou vermelho, desviou os olhos e mudou rapidamente de assunto. Naquele momento, uma parte de mim já sabia que algo estava se quebrando. As visitas foram ficando cada vez mais raras depois disso. Renato sempre tinha desculpas. Trabalho, viagens, compromissos com a família da noiva. Quando eu ligava, ele atendia com pressa, dizia que estava ocupado, prometia me visitar no fim de semana seguinte. O fim de semana seguinte nunca chegava. No Natal anterior, eu ainda lembro de cada detalhe. Eu preparei a ceia inteira. Comprei um peru pequeno porque éramos só nós dois. Fiz as receitas que ele sempre amou. Arrumei a mesa com a toalha branca que guardava para ocasiões especiais. Às 7 da noite, ele mandou uma mensagem dizendo que ia atrasar. Às 9, disse que estava complicado.
Às 11, quando eu já tinha guardado a comida e desligado as luzes da árvore de Natal, chegou a última mensagem. Desculpa, mãe, não deu para ir. Feliz Natal, respondi com um coração. Fui para o quarto e chorei até o amanhecer. Mas não reclamei, não cobrei, não joguei na cara dele tudo o que eu tinha feito, todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, porque eu era mãe. E mãe, eu achava, tinha que aguentar tudo em silêncio, até aquele telefonema. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e a certeza de que algo dentro de mim havia morrido. Levantei devagar, fui até o banheiro, olhei para o espelho. A mulher que me encarava era uma estranha. Tinha olheiras profundas, rugas que eu não lembrava de ter, e um vazio no olhar que me assustou. Simples demais. A frase ecoava na minha cabeça sem parar. Simples demais para o casamento do meu próprio filho. Simples demais para a família da noiva. Simples demais para a nova vida dele. Fui até a cozinha. Os restos do bolo queimado ainda estavam na forma, uma massa negra e irreconhecível. Joguei tudo no lixo. O cheiro de queimado ainda impregnava o ambiente. Abri todas as janelas, mas não adiantou. Alguns cheiros, assim como algumas palavras, demoram muito tempo para ir embora. Passei os dias seguintes num estado de torpor. Ia trabalhar, voltava para casa, sentava no sofá, assistia a televisão sem prestar atenção. Não liguei para Renato. Ele também não ligou para mim. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Foi numa dessas noites vazias que comecei a pensar no que eu tinha me tornado. Eu havia passado 67 anos vivendo para os outros. Primeiro para meus pais, depois para meu marido, depois para meu filho. E agora, quando meu filho não me queria mais por perto, quem sobrava? Eu sobrava. Sozinha, numa casinha de Guarulhos, com os azulejos amarelados e os móveis gastos de uma vida inteira de sacrifícios. Sobrava como um móvel velho que ninguém quer, mas que ninguém tem coragem de jogar fora. Foi então que algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma decisão consciente, não foi um momento de epifania dramática. Foi mais como uma semente que finalmente encontra água depois de anos de seca. Algo pequeno, quase imperceptível, começou a germinar. Eu não sabia ainda o que ia fazer. Não tinha um plano, não tinha uma estratégia. Só sabia que não podia continuar assim, que 67 anos de vida não podiam terminar como se eu fosse apenas uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu não chorei antes de dormir. Em vez disso, fiquei olhando para o teto, com uma pergunta ecoando na minha cabeça. Se meu próprio filho achava que eu era simples demais para estar presente no dia mais importante da vida dele, então talvez fosse hora de mostrar para ele, e para mim mesma, do que essa mulher simples era realmente capaz. Adormeci com essa pergunta. E acordei, no dia seguinte, com o início de uma resposta. Uma semana se passou desde aquele telefonema. 7 dias em que eu me arrastei pela casa como um fantasma, fazendo as coisas no automático, sem sentir o gosto da comida, sem ouvir os sons ao redor, sem conseguir me reconhecer no espelho. Eu tinha perdido peso. Não muito, mas o suficiente para que as roupas ficassem mais largas e o rosto mais encovado. Dona Jurema, minha vizinha de porta, veio me perguntar se eu estava doente. Disse que não, que era só cansaço. Ela não acreditou, mas também não insistiu. Às vezes o silêncio é a única forma de respeito que as pessoas conseguem oferecer. Naquela semana, eu repassei mentalmente cada momento da minha vida com Renato. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada real que deixei de gastar comigo mesma para investir no futuro dele. E a pergunta que não me deixava em paz era sempre a mesma. Em que momento eu deixei de ser mãe para me tornar invisível? Foi num domingo de manhã que tudo mudou de novo. Eu estava na cozinha, tentando tomar um café que não descia, quando ouvi a campainha tocar. Estranhei. Eu não esperava ninguém. E as visitas tinham se tornado cada vez mais raras, desde que Renato começou a se afastar. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Meu coração disparou. Era ele, Renato, parado na porta com um buquê de flores na mão e aquele sorriso amarelo que eu conhecia desde que ele era menino. O mesmo sorriso que ele fazia quando quebrava algo em casa e vinha me contar antes que eu descobrisse sozinha.
Abri a porta devagar. Oi, mãe? Oi, filho. Ficamos nos olhando por alguns segundos sem dizer nada. Ele estendeu o buquê para mim. Eram lírios brancos, arranjados de forma elegante, provavelmente comprados numa floricultura cara. Peguei as flores e fiquei olhando para elas, tentando encontrar algo de familiar naquele gesto. Lírios brancos. As flores preferidas de Vanessa. Não as minhas. Minhas flores preferidas sempre foram margaridas. Simples, alegres, resistentes. Renato sabia disso quando era menino. Ele costumava colher margaridas no terreno baldio da esquina e me dar de presente no Dia das Mães. Eu guardava cada uma delas entre as páginas de livros velhos, secando como recordação. Mas agora ele me trazia lírios, as flores da noiva, como se eu fosse apenas uma extensão da vida dela, não uma pessoa com preferências próprias. Engoli o comentário, guardei a dor e disse apenas: "Obrigada, filho. Entra." Ele entrou olhando ao redor, como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Ou talvez estivesse vendo com os olhos de Vanessa, procurando defeitos, notando o quanto tudo era simples demais para o mundo em que ele vivia agora. Sentou no sofá, o mesmo sofá onde eu o ninava quando era bebê, e começou a falar. Falou sobre como as coisas estavam corridas com os preparativos do casamento, sobre como Vanessa estava estressada, sobre como a família dela tinha exigências muito específicas para a cerimônia. Eu ouvia em silêncio, servindo café na xícara que ele sempre usou quando morava aqui. A xícara azul com uma pequena lasca na borda, que ele ganhou de brinde numa promoção de supermercado quando tinha 12 anos. Ele olhou para a xícara e por um segundo vi algo passar pelos olhos dele. Nostalgia, talvez. Ou remorso. Mas desapareceu rápido. Mãe, eu vim aqui porque eu queria te explicar melhor sobre o casamento. Você já explicou, Renato. Eu sou simples demais. Eu entendi. Ele se mexeu desconfortável no sofá. Não é isso, mãe. Você está entendendo errado. Não é que você seja... É que a situação é complicada. A família da Vanessa é muito tradicional. Eles têm uma certa imagem. E eu não quero que você se sinta deslocada lá. É para o seu bem. Para o seu bem. Ele repetia essa frase como se ela pudesse transformar uma crueldade em gentileza. Renato, eu criei você sozinha. Trabalhei a vida inteira para te dar tudo. E agora você está me dizendo que eu não posso ir ao seu casamento porque a família da sua noiva pode me achar... O quê? Pobre demais? Sem classe? Mãe, não é assim. Então é como, filho? Me explica. Porque eu estou tentando entender há uma semana e não consigo. Ele abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por um longo momento. E quando levantou os olhos, eu vi algo que não esperava. Medo. A Vanessa disse que se você for, pode causar problemas. A família dela é muito crítica. Eles vão reparar em tudo. E eu não quero que isso estrague o dia. Você entende? Eu entendi. Entendi perfeitamente. Meu filho tinha vergonha de mim. E mais do que isso, ele tinha medo da noiva. Medo de contrariá-la. Medo de perder o mundo dourado que ela representava. Fiquei olhando para ele, aquele homem de 38 anos que eu tinha criado sozinha, e por um momento não o reconheci. Onde estava o menino que dizia com orgulho na escola que a mãe dele valia por 10 pais? Onde estava o adolescente que me abraçava toda noite antes de dormir? Onde estava o jovem que chorou no meu ombro quando foi rejeitado no primeiro emprego? Aquele menino tinha desaparecido. No lugar dele, havia um estranho que me trazia lírios brancos e pedia para eu não existir no dia mais importante da vida dele. Tá bom, Renato. Ele levantou os olhos, surpreso. Tá bom? Tá bom. Eu não vou ao casamento. O alívio no rosto dele foi tão visível que doeu. Ele relaxou os ombros, respirou fundo e abriu um sorriso que me partiu ao meio. Obrigado, mãe. Eu sabia que você ia entender. Você sempre foi tão compreensiva. Compreensiva. Era assim que ele chamava. Não era submissão. Não era anulação. Não era uma vida inteira de sacrifícios jogada no lixo. Era compreensão. Ele ficou mais alguns minutos, falando sobre banalidades. Sobre o buffet que tinham escolhido, sobre a lua de mel na Europa, sobre o apartamento novo que iam comprar num bairro nobre. Eu ouvia tudo assentindo, sorrindo nos momentos certos, fingindo interesse.
E então ele disse algo que me fez congelar. Ah, mãe, e aquele terreno que você me deu quando me formei? Eu e a Vanessa estamos pensando em fazer algo com ele. Parece que a região valorizou bastante. Pode dar um bom dinheiro. O terreno. Eu tinha quase esquecido do terreno. O que vocês querem fazer com ele? Ainda estamos vendo. Talvez vender, talvez construir algo. A família da Vanessa tem uns contatos no ramo imobiliário. Eles podem ajudar. Fiquei em silêncio, processando. O terreno que meu avô tinha me deixado. O terreno que eu passei para o nome do Renato quando ele se formou. Como presente, como garantia de futuro. O terreno que estava numa região que ninguém queria há 15 anos e que agora, segundo as notícias que eu via de vez em quando, valia uma fortuna. Bom, depois a gente conversa sobre isso, eu disse, tentando manter a voz neutra. Ele concordou, terminou o café e se levantou para ir embora. Na porta me deu um beijo na testa, o mesmo beijo mecânico que dava há anos, e disse: Mãe, você promete que não vai aparecer no casamento, né? Promete que não vai fazer nenhuma loucura? Loucura. Ir ao casamento do meu próprio filho seria uma loucura. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que eu vi se abrirem pela primeira vez há 38 anos naquela sala de parto fria, enquanto eu chorava de felicidade. Eu prometo, filho. Ele sorriu, aliviado, e foi embora. Fechei a porta, encostei as costas nela e fiquei ali, parada, olhando para os lírios brancos que ele tinha deixado na mesa da sala. Naquele momento, eu me odiei. Me odiei por ter prometido. Me odiei por ter cedido. Me odiei por ter passado 67 anos sendo a mulher que todo mundo esperava que eu fosse, em vez de ser a mulher que eu realmente era. Mas junto com o ódio veio outra coisa, uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Fui até o quarto. Abri o armário antigo onde guardava documentos importantes. Era um armário de madeira que tinha sido da minha mãe, cheio de gavetas secretas e compartimentos escondidos. Minha mãe sempre dizia que uma mulher precisa ter seus segredos bem guardados. Na época eu achava graça. Agora eu entendia. Lá no fundo da gaveta mais escondida, dentro de uma pasta amarelada pelo tempo, estavam os documentos que eu procurava. A escritura do terreno. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Fazia anos que eu não olhava para eles. Na época em que passei o terreno para o nome do Renato, uma advogada amiga minha, Dona Beatriz, que já tinha passado dessa vida, me deu um conselho que eu nunca esqueci. Marlene, você é muito generosa. Mas generosidade sem prudência é ingenuidade. Coloca uma cláusula de usufruto vitalício. Assim, enquanto você estiver viva, qualquer decisão sobre esse terreno vai precisar da sua assinatura. Na época eu achei exagero. Renato era meu filho. Eu confiava nele. Mas Dona Beatriz insistiu e eu, para não contrariá-la, assinei os papéis do jeito que ela sugeriu. Agora, olhando para aquela cláusula, eu agradecia a Dona Beatriz todos os dias. O terreno estava no nome de Renato. Mas enquanto eu estivesse viva, ele não podia vender, não podia construir, não podia fazer absolutamente nada sem a minha autorização. E ele tinha esquecido disso. Tinha passado tantos anos me tratando como se eu não existisse que esqueceu que eu ainda tinha poder sobre algo que ele queria. Fiquei olhando para aqueles papéis durante muito tempo. E então fiz algo que não esperava. Sorri. Não era um sorriso de vingança. Não era um sorriso maldoso. Era o sorriso de uma mulher que finalmente percebia que não estava tão desamparada quanto achava. Continuei procurando na pasta e encontrei outras coisas que eu tinha guardado ao longo dos anos. Comprovantes de transferências bancárias que eu tinha feito para Renato quando ele estava no sufoco. 3 meses de aluguel atrasado que eu paguei quando ele era estagiário e quase foi despejado. A entrada do primeiro carro dele que eu tirei das minhas economias. Um empréstimo que ele fez comigo quando se enrolou com o cartão de crédito e nunca pagou de volta. Tudo documentado, tudo guardado. Minha mãe tinha me ensinado isso. Guarde os papéis, filha. A memória falha, mas o papel não. Na época eu guardava porque era organizada. Agora eu percebia que era mais do que organização. Era proteção. Sentei na cama com todos aqueles documentos espalhados ao redor. A história da minha vida estava ali, em preto e branco. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada real que eu deixei de gastar comigo mesma. Tudo tinha deixado rastro.
E Renato achava que eu era só uma velha simples demais para o casamento elegante dele. Naquela noite, pela primeira vez desde o telefonema, eu jantei de verdade. Fiz um omelete simples, comi devagar, saboreando cada garfada. Depois tomei um banho demorado, vesti minha camisola mais confortável e deitei na cama com uma sensação estranha no peito. Não era mais dor, não era mais raiva, era algo diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo. Era determinação. Eu não sabia ainda o que ia fazer. Não tinha um plano elaborado. Não tinha uma estratégia definida. Mas sabia que não ia simplesmente aceitar aquela humilhação e fingir que estava tudo bem. Eu tinha prometido não ir ao casamento. E eu não ia quebrar minha promessa. Mas existem muitas formas de estar presente sem estar presente. Existem muitas formas de ser lembrada sem ser vista. Existem muitas formas de uma mulher, simples demais, deixar sua marca no dia mais importante da vida do filho que a rejeitou. Antes de dormir, olhei para o teto e pensei em Dona Beatriz. Imaginei ela lá no céu, olhando para mim com aquele sorriso sábio que ela tinha. Você tinha razão, Beatriz, eu disse em voz alta. Generosidade sem prudência é ingenuidade. E eu fui ingênua por tempo demais. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, eu adormeci em paz. Porque finalmente tinha entendido uma coisa fundamental. Eu não precisava da permissão de ninguém para ter valor, nem mesmo da permissão do meu próprio filho. O terreno era apenas um pedaço de papel, mas o que ele representava era muito maior. Era a prova de que eu ainda existia, de que eu ainda tinha voz, de que 67 anos de vida me tinham dado algo que ninguém podia tirar, a capacidade de escolher meu próprio destino. E eu ia escolher. Só não sabia ainda que aquela escolha mudaria tudo, não só para mim, mas para todos ao meu redor. Faltavam 10 dias para o casamento do meu filho quando eu acordei com uma certeza que não sentia há décadas. Eu não ia desaparecer. Passei a noite inteira pensando, virando de um lado para o outro na cama, olhando para o teto escuro enquanto as horas passavam devagar. A imagem dos documentos espalhados sobre a colcha ainda estava fresca na minha mente. O terreno, o usufruto, as dívidas pagas. Tudo aquilo era prova de uma vida inteira dedicada a um filho que agora me pedia para não existir. Levantei antes do sol nascer. Fiz café, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando para o quintal através da janela. O mesmo quintal onde Renato brincava quando era pequeno, onde eu estendia a roupa nas tardes de domingo, onde plantei um pé de jabuticaba que nunca deu frutos, mas que eu nunca tive coragem de arrancar. Eu tinha prometido não ir ao casamento, e eu ia manter minha promessa. Mas existia uma diferença entre não ir e não ser lembrada. Uma diferença entre aceitar a humilhação em silêncio e deixar minha marca de uma forma que ninguém esperava. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi abrir o guarda-roupa e olhar para o vestido verde escuro que eu tinha comprado no brechó meses antes. Era um vestido bonito, elegante dentro das minhas possibilidades, que eu tinha escolhido com tanto carinho pensando no casamento do meu filho. Passei a mão no tecido, sentindo a textura sob meus dedos, e percebi que ele não servia mais. Não porque estivesse velho ou fora de moda, mas porque aquele vestido tinha sido escolhido por uma Marlene que ainda tentava se encaixar, que ainda pedia permissão para existir. Uma Marlene que compraria algo num brechó para não gastar demais, que escolheria algo discreto para não chamar atenção, que se vestiria pensando no que os outros iam achar. Essa Marlene tinha ficado para trás naquela noite em que descobri os documentos. Fechei o guarda-roupa e tomei uma decisão. Às 9 da manhã, peguei o ônibus até o centro da cidade. Desci na rua mais movimentada, aquela cheia de lojas que eu sempre passava por fora, mas nunca tinha coragem de entrar. Lojas com vitrines iluminadas, manequins vestidos com roupas que custavam mais do que eu ganhava em um mês de trabalho. Entrei na primeira loja de vestidos de festa que vi. A vendedora me olhou de cima a baixo quando passei pela porta. Vi o julgamento nos olhos dela. Uma senhora de 67 anos, com roupas simples, cabelo grisalho preso num coque frouxo, entrando numa loja onde claramente não pertencia. Ela demorou para vir me atender, provavelmente esperando que eu percebesse que estava no lugar errado e fosse embora sozinha. Mas eu não fui.
Fiquei parada no meio da loja, olhando para os vestidos expostos, até que ela finalmente se aproximou com aquele sorriso forçado que pessoas como ela reservam para pessoas como eu. Posso ajudar, senhora? Quero um vestido, eu disse, com uma firmeza na voz que me surpreendeu. Azul marinho. Elegante. Discreto, mas impecável. Algo que faça uma mulher da minha idade parecer exatamente o que ela é. Alguém com dignidade. A vendedora piscou, surpresa. Acho que esperava que eu pedisse algo barato, algo em promoção, algo que não desse trabalho, mas algo no meu tom a fez mudar de atitude. Temos algumas opções, ela disse já com mais respeito. A senhora quer experimentar? Experimentei 7 vestidos naquela manhã. 7 vestidos que custavam mais do que qualquer roupa que eu já tinha vestido na vida. Me olhei no espelho com cada um deles, procurando algo que eu não sabia bem o que era. Até que coloquei o 8º. Era azul marinho, como eu tinha pedido. Tecido fino, corte elegante, caimento perfeito. Não tinha brilhos exagerados, nem decotes chamativos. Era simplesmente um vestido bonito, feito para uma mulher que sabia quem era. Quando me vi no espelho, pela primeira vez em muito tempo, eu me reconheci. É esse, eu disse. A vendedora olhou para a etiqueta e hesitou. Senhora, esse vestido é um dos mais caros da loja. A senhora tem certeza? Abri minha bolsa, tirei o envelope com o dinheiro que eu tinha guardado ao longo de anos e coloquei sobre o balcão. Tenho certeza. Saí daquela loja carregando uma sacola que pesava muito mais do que o vestido dentro dela. Pesava como uma decisão, como uma escolha, como um primeiro passo em direção a algo que eu ainda não conseguia nomear completamente. No caminho de volta, passei por uma floricultura. Parei na frente da vitrine, olhando para os arranjos expostos. Lírios brancos, rosas vermelhas, orquídeas exóticas. E lá no canto, quase escondidas, um balde cheio de margaridas simples. Entrei e comprei todas as margaridas que eles tinham. Quando cheguei em casa, coloquei as flores num vaso antigo que tinha sido da minha mãe e deixei no centro da mesa da sala, bem em cima do lugar onde Renato tinha deixado os lírios brancos, que eu já tinha jogado fora. Agora, quando eu olhava para a sala, via as flores que eu gostava. Não as flores de Vanessa, as minhas. Nos dias seguintes, continuei meus preparativos. Fui até uma empresa de transporte executivo que ficava num bairro mais afastado. Era uma empresa grande, conhecida por atender casamentos e eventos de luxo. Quando entrei, o atendente me recebeu com educação, mas percebi que ele também estava me avaliando. Uma senhora sozinha, procurando serviço de limusine. Provavelmente achou que eu estava organizando o casamento de alguma neta ou sobrinha. Eu quero alugar uma limusine para o dia 23 deste mês, eu disse. Preta, a mais elegante que vocês tiverem. Ele consultou o sistema e franziu a testa. Dia 23? Temos algumas opções, mas a maioria já está reservada. Tem um casamento grande nesse dia. Parece que uma família importante da cidade. Reservaram quase toda a nossa frota. Meu coração acelerou. Eu sabia exatamente que casamento era esse. Ainda tem alguma disponível? Tem uma. É a nossa melhor limusine, na verdade. Sobrou porque o preço é mais alto. O cliente do casamento achou caro demais para os padrinhos. Eu fico com essa. Ele me olhou surpreso, mas não questionou. Passou os detalhes, mostrou fotos do veículo, explicou como funcionava o serviço. Quando perguntou qual seria o endereço de destino, eu disse o nome da igreja onde Renato ia se casar. O mesmo lugar de onde eu tinha sido banida. A senhora vai a esse casamento? Ele perguntou, curioso. Vou fazer uma visita rápida, respondi. Muito rápida. Paguei o sinal e saí de lá com o contrato na bolsa. O motorista designado para o dia se chamava Jorge, um senhor educado que o atendente disse ser o mais experiente da empresa. Perfeito. Eu precisava de alguém que não fizesse perguntas. Naquela noite, sentei na cama com um caderno e uma caneta. Era hora de escrever a carta. Eu nunca fui boa com palavras escritas. Sempre me expressei melhor falando, cozinhando, fazendo. Mas algumas coisas precisam ficar registradas. Algumas coisas precisam existir no papel para que ninguém possa dizer que não aconteceram. Comecei a escrever e rasguei. Comecei de novo e rasguei de novo. As palavras não saíam do jeito que eu queria.
Ou saíam amargas demais, ou saíam fracas demais. Eu não queria parecer uma mãe ressentida, implorando por atenção. Também não queria parecer fria e calculista. Queria apenas dizer a verdade. Foi na terceira tentativa que as palavras finalmente encontraram seu caminho. Filho, eu escrevi, eu te amo. Sempre te amei. Desde o momento em que senti você se mexer dentro de mim pela primeira vez. E vou te amar até o último suspiro que eu der nessa vida. Mas amor não é sinônimo de aceitação cega. Amor não significa engolir humilhação em silêncio. Amor, eu aprendi aos 67 anos, também precisa de dignidade para sobreviver. Continuei escrevendo. Contei sobre os sacrifícios que ele nunca soube. O anel da minha mãe, as noites sem dormir, os dedos furados em agulhas. Contei sobre o terreno, sobre a cláusula de usufruto que ele tinha esquecido, sobre o que aquilo significava para os planos que ele estava fazendo com a família de Vanessa. Você me pediu para não ir ao seu casamento porque eu sou simples demais, escrevi. Pois eu estive lá, estive na porta da igreja, vestida com dignidade, de cabeça erguida, e escolhi sair. Não porque você me mandou embora, mas porque eu decidi que mereço mais do que migalhas da sua atenção. Terminei a carta com as palavras que eu mais precisava dizer. O terreno está no seu nome, mas enquanto eu estiver viva, você vai precisar da minha assinatura para qualquer decisão. Use o tempo que isso te der para pensar no que realmente importa. Não é dinheiro, filho. Nunca foi. É saber quem está do seu lado quando você não tem nada para oferecer. E eu sempre estive. Mesmo quando você esqueceu que eu existia. Assinei embaixo. Sua mãe, Marlene. Dobrei a carta com cuidado e coloquei dentro de um envelope junto com uma cópia da escritura do terreno, destacando a cláusula de usufruto. Lacrei o envelope e escrevi por fora. Para Renato. Abrir após a cerimônia. Guardei o envelope na gaveta do criado mudo e fiquei olhando para ele durante muito tempo. Ali estava minha voz. Ali estava tudo o que eu nunca tinha tido coragem de dizer em voz alta. E em breve, meu filho ia ler cada palavra. 3 dias antes do casamento, Dona Jurema apareceu na minha porta. Ela era minha vizinha há quase 20 anos. Tínhamos criado os filhos juntas, compartilhado receitas, chorado uma no ombro da outra quando a vida apertava. Ela sabia de tudo o que tinha acontecido. Não porque eu tivesse contado, mas porque vizinhas sabem das coisas. Paredes finas, janelas abertas e uma intuição que só mulheres que já viveram muito conseguem ter. Marlene, posso entrar? Abri a porta e ela entrou carregando uma sacola. Eu soube do casamento, ela disse sem rodeios. Soube que você não foi convidada. Fiquei em silêncio. Não havia o que negar. E também soube, ela continuou com um brilho no olhar, que você alugou uma limusine para o dia. Arrepiei. Como ela sabia? Minha sobrinha trabalha na empresa de transporte, ela explicou, adivinhando minha pergunta. Ela me contou que uma senhora do nosso bairro tinha alugado a limusine mais cara para o mesmo dia do casamento dos Moreira. Não foi difícil juntar as peças. Sentei no sofá, sem saber o que dizer. Dona Jurema sentou ao meu lado e pegou minha mão. Marlene, eu não vim aqui para te julgar. Vim aqui para te ajudar. Ela abriu a sacola que tinha trazido. Dentro havia um estojo de maquiagem, alguns acessórios e um par de brincos antigos que eu reconheci imediatamente. Eram os brincos que ela usava em ocasiões especiais, herança da mãe dela, as únicas joias de valor que ela possuía. Jurema, eu não posso... Pode e vai, ela interrompeu. Você vai naquele casamento parecendo uma rainha, e eu vou te ajudar a se arrumar. Meus olhos encheram de lágrimas. Durante semanas, eu tinha me sentido completamente sozinha. Tinha carregado aquela dor no peito, sem dividir com ninguém, planejado tudo em segredo, me preparado para enfrentar aquele dia sem nenhum apoio. E agora, ali estava Jurema, me oferecendo exatamente o que eu precisava sem que eu tivesse pedido. Por que você está fazendo isso? Perguntei com a voz embargada. Ela sorriu, daquele jeito que só amigas verdadeiras conseguem sorrir. Porque eu vi você criar aquele menino sozinha. Vi você abrir mão de tudo por ele. Vi você se diminuir durante anos para caber no espaço que ele te deixava. E vi você chorar escondida quando ele foi embora, sem olhar para trás. Ela apertou minha mão com força. Você merece esse momento, Marlene.
Merece mostrar para ele e para todo mundo quem você realmente é. Naquela noite, eu e Jurema ficamos conversando até tarde. Ela me ajudou a escolher os acessórios, a decidir como fazer o cabelo, a planejar cada detalhe. Era como ter uma irmã, algo que eu nunca tive. Uma cúmplice numa missão que parecia loucura para qualquer pessoa de fora, mas que fazia todo o sentido para nós duas. Antes de ir embora, Jurema parou na porta e me olhou com seriedade. Marlene, o que você vai fazer depois? Depois de entregar o envelope, depois de ir embora da igreja. Você já pensou nisso? Eu tinha pensado. Durante muitas noites eu tinha pensado. Vou voltar para casa, respondi. Vou tirar esse vestido, vou fazer um café e vou esperar. Porque uma hora ele vai vir. E quando ele vier, eu vou estar pronta. Pronta para quê? Para ser tratada como mãe. Ou para seguir em frente sem ele. Jurema assentiu devagar, com respeito. Você mudou, Marlene. Parece outra pessoa. Não, eu corrigi. Eu voltei a ser quem eu sempre fui. Só tinha esquecido. Depois que ela saiu, fui até o quarto e abri o guarda-roupa. O vestido azul marinho estava pendurado ali, esperando. Os brincos de Jurema estavam na cômoda. O envelope com a carta estava na gaveta. A limusine estava reservada. Tudo estava pronto. Deitei na cama e olhei para o teto. Faltavam 3 dias para o casamento do meu filho. 3 dias para o momento que mudaria tudo. Eu tinha medo? Tinha. Muito. Medo de ser vista, medo de ser julgada, medo da reação de Renato, medo do que viria depois. Mas junto com o medo, havia algo maior. A certeza de que eu não podia continuar vivendo como se não existisse. 67 anos. 67 anos, eu tinha esperado para entender que meu valor não dependia do reconhecimento de ninguém. Que eu podia me amar mesmo quando os outros não me amavam. Que dignidade não se pede, se toma. Fechei os olhos e respirei fundo. 3 dias. Em 3 dias, meu filho ia descobrir que a mãe, simples demais que ele tinha vergonha, era muito mais do que ele imaginava. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O dia amanheceu ensolarado. Um daqueles dias de abril, em que o céu parece lavado, sem nenhuma nuvem, como se a natureza estivesse conspirando para que tudo fosse perfeito. O dia do casamento do meu filho. Acordei às 5 da manhã, mas a verdade é que eu quase não tinha dormido. Passei a noite inteira com os olhos abertos, olhando para o teto, repassando mentalmente cada detalhe do que eu ia fazer. O vestido estava pendurado na porta do guarda-roupa. Os brincos de Dona Jurema estavam na cômoda. O envelope com a carta estava dentro da minha bolsa. Tudo pronto. Levantei devagar, como se meu corpo precisasse de tempo para entender que aquele dia tinha realmente chegado. Fui até a cozinha, preparei um café forte e sentei na mesa olhando para o quintal. O pé de jabuticaba que nunca deu frutos estava ali, firme, resistindo. Às vezes eu me sentia como aquela árvore, plantada num lugar, cumprindo meu papel, sem nunca receber o reconhecimento que merecia. Mas hoje seria diferente. Às 7 horas, Dona Jurema bateu na minha porta. Ela tinha prometido me ajudar a me arrumar, e lá estava ela, pontual como sempre, carregando uma nécessaire cheia de coisas que eu nem sabia que existiam. Pincéis, sombras, cremes, sprays, um arsenal de beleza que ela tinha juntado ao longo dos anos para ocasiões especiais. Você dormiu? Ela perguntou, me olhando com preocupação. Quase nada. Normal. Eu também não dormiria. Ela entrou e colocou suas coisas sobre a mesa da sala. Mas hoje você vai estar linda, Marlene. Mais linda do que qualquer pessoa naquela igreja. Passamos as horas seguintes num ritual que eu nunca tinha vivido antes. Jurema lavou meu cabelo com um shampoo especial que cheirava a flores do campo. Depois secou com paciência, modelando os fios grisalhos em ondas suaves que emolduravam meu rosto. Ela dizia que cabelo branco não era sinal de velhice, era sinal de sabedoria, e que eu deveria usar o meu com orgulho. Depois veio a maquiagem. Nada exagerado, nada que me transformasse em outra pessoa, apenas o suficiente para realçar o que eu já tinha. Uma sombra suave, um batom discreto, um toque de blush nas maçãs do rosto. Quando ela terminou e me entregou o espelho, eu quase não me reconheci. Não porque eu estivesse diferente,
mas porque pela primeira vez em muito tempo eu estava me vendo de verdade. Agora o vestido, disse Jurema, com um sorriso de cumplicidade. Fui até o quarto e tirei o vestido azul marinho do cabide. O tecido era macio nas minhas mãos, elegante de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Vesti devagar, sentindo cada centímetro do pano se ajustar ao meu corpo. Quando fechei o zíper e me olhei no espelho de corpo inteiro, meus olhos encheram de lágrimas. Era eu. Era realmente eu. Não uma versão diminuída, não uma sombra tentando não atrapalhar. Era Marlene Duarte Vieira, 67 anos, de pé, inteira, pronta. Jurema apareceu na porta do quarto e levou a mão ao peito. Meu Deus, Marlene, você está velha demais para isso? Brinquei, tentando esconder a emoção. Linda demais para qualquer um naquela igreja. Ela me ajudou a colocar os brincos que tinha emprestado. Eram peças antigas, delicadas, que brilhavam suavemente contra minha pele. Combinavam perfeitamente com o vestido, como se tivessem sido feitos um para o outro. Às 9h30, a campainha tocou. Era Jorge, o motorista da limusine. Ele era um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos penteados para trás, uniforme impecável. Quando me viu, tirou o cap e fez uma pequena reverência, como se eu fosse alguém importante. Dona Marlene, estou aqui para levá-la. Peguei minha bolsa, com um envelope dentro, e me despedi de Jurema. Ela me abraçou forte, daquele jeito que só amigas verdadeiras abraçam. Vai lá, ela sussurrou no meu ouvido, e mostra para eles quem você é. Desci as escadas do prédio devagar, segurando no corrimão, tomando cuidado para não tropeçar com os sapatos novos que eu tinha comprado para a ocasião. Quando cheguei na calçada e vi a limusine estacionada, meu coração disparou. Era um carro enorme, preto, brilhante, do tipo que eu só tinha visto em filmes. Jorge abriu a porta traseira para mim com uma elegância que me fez sentir, por um momento, que eu estava vivendo a vida de outra pessoa. Entrei no veículo e afundei no banco de couro, olhando ao redor para aquele interior luxuoso que parecia de outro mundo. — Para onde, dona Marlene? Perguntou Jorge, já sentado no banco do motorista. — Igreja Nossa Senhora da Conceição, respondi. A cerimônia começa às 11h. Ele assentiu pelo espelho retrovisor e deu partida. O carro deslizou pelas ruas de Guarulhos como se flutuasse, tão silencioso que eu quase não percebia o movimento. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar, pensando em tudo que tinha me levado até aquele momento. 67 anos de vida. 38 anos sendo mãe. 3 décadas de sacrifícios. E agora, ali estava eu, dentro de uma limusine, indo até o casamento de onde eu tinha sido banida. A ironia não me escapou. O trajeto até a igreja durou cerca de 40 minutos. Durante todo o caminho, Jorge permaneceu em silêncio respeitoso, sem fazer perguntas, sem tentar puxar conversa. Acho que ele percebeu que eu precisava daquele tempo comigo mesma. Ou talvez estivesse acostumado a transportar pessoas em momentos importantes de suas vidas, momentos que não pediam palavras. Quando a igreja apareceu no horizonte, meu estômago se contraiu. Era uma igreja grande, antiga, com uma fachada imponente que eu tinha visto apenas em fotos. Na frente, havia dezenas de carros importados estacionados, motoristas de uniforme esperando ao lado, arranjos de flores brancas decorando a entrada. Tudo exatamente como eu imaginava que seria. Grandioso, elegante e completamente fora do meu mundo. Ou pelo menos do mundo que eles achavam que era o meu. Jorge parou a limusine a uma certa distância, esperando instruções. — Dona Marlene, quer que eu pare na entrada principal? Respirei fundo. Era agora. — Quero, bem na frente. Ele assentiu e conduziu o carro lentamente até a entrada da igreja. Eu podia ver os convidados que ainda estavam do lado de fora, conversando em grupos, segurando taças de espumante, vestidos com roupas caras e sorrisos ensaiados. Quando a limusine se aproximou, as conversas foram cessando uma a uma. Todos os olhares se voltaram para o carro, curiosos para ver quem estava chegando. Jorge desceu e caminhou até a porta traseira. Abriu com aquela mesma elegância de antes e estendeu a mão para me ajudar a sair. Coloquei um pé para fora, depois o outro, e então, devagar, me levantei.
O silêncio foi absoluto. Eu podia sentir os olhares de todos cravados em mim. Senhoras de vestidos longos, homens de terno, jovens com roupas da moda. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era, mas todos pararam para olhar. E então, eu vi Renato. Ele estava na porta da igreja, recepcionando os últimos convidados antes de entrar para aguardar a noiva. Usava um terno escuro, bem cortado, provavelmente o mais caro que já tinha vestido na vida. Ao lado dele, segurando seu braço, estava Vanessa, deslumbrante em seu vestido branco, com aquele sorriso de quem achava que o mundo lhe pertencia. Quando Renato me viu, seu rosto perdeu toda a cor. Foi como se alguém tivesse desligado alguma coisa dentro dele. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Os olhos se arregalaram, incrédulos, como se estivesse vendo um fantasma. Ele ficou completamente paralisado, estátua no meio da entrada da igreja. Vanessa percebeu que algo estava errado. Olhou para onde ele olhava, me viu, e seu sorriso desapareceu instantaneamente. Suas unhas cravaram no braço do meu filho com tanta força que eu pude ver, mesmo de longe, o tecido do terno se amassando sob seus dedos. Comecei a caminhar. Cada passo que eu dava parecia ecoar no silêncio que tinha tomado conta do lugar. Eu sentia os olhares, os cochichos que começavam a surgir, as perguntas sussurradas entre os convidados. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Por que o noivo está daquele jeito? Eu não desviei o olhar. Não hesitei. Não diminuí o passo. Caminhei com a postura mais ereta que consegui, com a dignidade que eu tinha reconquistado, com a força de uma mulher que finalmente tinha decidido existir. Quando cheguei perto de Renato, ele finalmente conseguiu falar. Sua voz saiu estrangulada, quase irreconhecível. Mãe, você prometeu. Parei a poucos passos dele. Por um momento, ficamos nos olhando. Meu filho, que eu tinha criado sozinha. Que eu tinha amamentado nas madrugadas. Que eu tinha ensinado a andar, a falar, a ser homem. E que agora me olhava como se eu fosse uma intrusa no dia mais importante da vida dele. Eu poderia ter dito muitas coisas naquele momento. Poderia ter jogado na cara dele todos os sacrifícios. Poderia ter feito um escândalo, gritado, chorado. Mas eu não fiz nada disso. Em vez disso, me virei para o padre, que estava logo atrás de Renato, observando a cena com expressão confusa. Era um senhor de cabelos brancos, rosto bondoso, que parecia não entender o que estava acontecendo. Abri minha bolsa, tirei o envelope lacrado e estendi para ele. Padre, por favor, eu disse com voz clara e firme, alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Entregue isso ao meu filho após a cerimônia. É meu presente de casamento. O padre pegou o envelope, ainda confuso, e olhou para Renato como se pedisse uma explicação. Mas Renato não conseguia falar. Estava tremendo, os olhos fixos em mim, a boca abrindo e fechando sem emitir som. Vanessa deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. A senhora não foi convidada, ela sibilou entre os dentes. Isso é uma humilhação. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha convencido meu filho a me apagar de sua vida, que tinha me chamado de simples demais, que tinha transformado meu menino naquele estranho que tremia diante de mim. Humilhação, eu repeti calmamente. Humilhação é ser proibida de ver o próprio filho se casar porque sua família é simples demais. Isso, minha filha, é humilhação. O silêncio ao redor era ensurdecedor. Eu podia ver os convidados trocando olhares, os cochichos aumentando, os celulares sendo discretamente levantados. Amanhã, aquela cena estaria em todas as conversas da cidade. Mas eu não me importava. Olhei para Renato uma última vez. Meu filho, meu menino, o homem que eu tinha criado com tanto amor e que agora não conseguia nem me olhar nos olhos. Eu te amo, filho, eu disse baixinho, só para ele ouvir. Sempre te amei. Mas amor não me obriga a aceitar ser tratada como se eu não existisse. Depois, sem esperar resposta, dei as costas e comecei a caminhar de volta para a limusine. Jorge estava ao lado do carro, a porta já aberta, esperando. Entrei no veículo com a mesma dignidade com que tinha saído. Sentei no banco de couro, ajeitei o vestido e respirei fundo. Pode me levar para casa, Jorge. Ele assentiu, fechou a porta e deu a volta para assumir a direção.
Enquanto o carro se afastava da igreja, olhei pelo vidro traseiro. Vi Renato ainda parado na entrada, o envelope nas mãos do padre, Vanessa puxando seu braço, os convidados em polvorosa. E então a igreja desapareceu de vista. Eu tinha feito o que vim fazer. Tinha estado presente sem ficar. Tinha sido vista sem me impor. Tinha deixado minha marca sem fazer escândalo. Durante o caminho de volta, não chorei. Não tremi. Não me arrependi. Olhei pela janela, vendo a cidade passar, e senti algo que não sentia há muito tempo. Algo que ia além do alívio, além da satisfação. Era paz. A paz de quem finalmente tinha parado de lutar contra si mesma. Jorge me olhou pelo retrovisor, com um respeito nos olhos que eu percebi ser genuíno. Dona Marlene, se me permite dizer, a senhora foi muito corajosa. Sorri de leve. Não foi coragem, Jorge. Foi necessidade. Às vezes a gente precisa escolher entre a paz dos outros e a nossa própria dignidade. Hoje eu escolhi a mim. Ele assentiu em silêncio. E continuamos em direção a Guarulhos, deixando para trás a igreja, o casamento e uma vida inteira de silêncio que eu finalmente tinha quebrado. Agora era só esperar, porque eu sabia, com absoluta certeza, que aquele envelope ia mudar tudo, e que muito em breve Renato viria me procurar. Dessa vez, eu estaria pronta. Cheguei em casa no início da tarde daquele domingo. Tirei os sapatos na entrada, coloquei a bolsa sobre a mesa e fiquei parada no meio da sala, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O vaso com as margaridas ainda estava ali, no centro da mesa. O vestido azul marinho ainda estava no meu corpo. Os brincos de Dona Jurema ainda brilhavam nas minhas orelhas. E eu ainda podia sentir o coração batendo forte no peito, como se não tivesse entendido que a parte mais difícil já tinha passado. Fui até o quarto, tirei o vestido com cuidado e o pendurei de volta no cabide. Coloquei uma roupa confortável, lavei o rosto e voltei para a cozinha. Fiz café. Sentei na mesa e esperei. Eu sabia que ele viria. Não sabia quando, não sabia como, mas sabia que viria. Porque o envelope que eu tinha deixado nas mãos do padre não era apenas uma carta. Era uma bomba de verdade. E quando Renato lesse aquelas palavras, quando visse a escritura do terreno com a cláusula que ele tinha esquecido, o mundo dele ia desabar. A espera durou menos do que eu imaginava. Era um pouco mais de 8 da noite quando a campainha tocou. Eu estava na sala, assistindo televisão sem prestar atenção, quando ouvi o som. Meu corpo inteiro se contraiu. Respirei fundo, levantei devagar e fui até a porta. Quando abri, Renato estava parado ali. Mas não era o Renato elegante do casamento, com o terno caro e o sorriso de quem achava que controlava tudo. Era um homem destruído. A gravata estava frouxa, o cabelo desarrumado, os olhos vermelhos de quem tinha chorado ou gritado, ou as duas coisas. Na mão direita, ele segurava o envelope aberto. Na esquerda, a carta amassada. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo momento. Por quê? Ele finalmente disse com a voz rouca. Por que você fez isso? Dei um passo para o lado e fiz um gesto para que ele entrasse. Entra, filho. Vamos conversar. Ele hesitou. Vi a raiva nos olhos dele, misturada com algo que parecia confusão. Mas entrou. Sentou no sofá. O mesmo sofá onde eu o ninava quando era bebê. E ficou olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Fui até a cozinha, servi 2 cafés e voltei para a sala. Coloquei uma xícara na frente dele e me sentei na poltrona ao lado. A mesma posição de sempre. A mesma cena de tantas outras conversas. Mas tudo era diferente agora. Você me humilhou, ele disse, segurando a xícara sem beber. Na frente de todo mundo, na frente da família da Vanessa, na frente dos meus sócios. Eu te humilhei? Repeti, calmamente. Eu apareci na porta de uma igreja onde você me proibiu de entrar. Entreguei um envelope ao padre e fui embora. Em nenhum momento eu gritei, fiz escândalo ou disse uma palavra contra você em público. Fiz uma pausa. Humilhação, filho. Foi o que você fez comigo quando me ligou dizendo que eu era simples demais para o seu casamento. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Abaixou os olhos para a carta que ainda segurava na mão. Você sabia, ele disse, quase sussurrando. Você sabia o tempo todo sobre o terreno, sobre o usufruto, e não me contou.
Você também sabia. Você assinou os papéis junto comigo quando eu te dei o terreno de presente. Mas você esqueceu, porque era mais conveniente esquecer que sua mãe existia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dele, tentando encontrar um argumento, uma justificativa, uma saída. Mas não havia nenhuma. A Vanessa está furiosa, ele disse, mudando de assunto. A família dela queria construir um empreendimento naquele terreno. Já tinham fechado negócio com investidores. E agora? E agora eles descobriram que precisam da minha assinatura para qualquer coisa. Ele assentiu, derrotado. Eles querem que eu te convença a assinar. Dizem que vão me dar uma porcentagem do negócio, que vai ser bom para todo mundo. Olhei para o meu filho, para aquele homem de 38 anos que eu tinha criado sozinha, que eu tinha alimentado, vestido, educado, amado com cada fibra do meu ser. E que agora estava sentado na minha sala, tentando me convencer a abrir mão do único poder que eu tinha sobre ele. E é isso que você veio fazer aqui? Perguntei. Me convencer a assinar? Ele não respondeu. Mas o silêncio dele foi resposta suficiente. Levantei da poltrona e fui até a janela. Olhei para a rua escura lá fora, para as luzes dos postes, para a vida que continuava acontecendo enquanto nós dois enfrentávamos os escombros de uma relação que eu achava que era indestrutível. Renato, você sabe quanto custou aquele vestido que eu usei hoje? Ele franziu a testa, confuso com a mudança de assunto. Não. Custou mais do que qualquer roupa que eu já vesti na vida. Eu paguei à vista, com dinheiro que juntei ao longo de anos. Dinheiro que poderia ter gasto comigo mesma em 1000 outras ocasiões, mas que eu sempre guardava pensando em você, no seu futuro, na sua felicidade. Virei para encará-lo. Você sabe quanto custou a sua faculdade? Ele balançou a cabeça negativamente. Custou o anel de noivado da minha mãe. A única joia de valor que eu tinha. Eu vendi para pagar o primeiro ano inteiro adiantado, para você não precisar se preocupar com nada além de estudar. Vi os olhos dele se arregalarem levemente. Ele não sabia. Nunca tinha perguntado. E você sabe quantas vezes eu paguei suas dívidas sem você saber? O aluguel atrasado quando você era estagiário, o cartão de crédito que você estourou, a entrada do seu primeiro carro. Agora ele estava pálido. Mãe, eu não sabia? Completei por ele. Claro que não sabia, porque eu nunca cobrei, porque mãe não cobra. Mãe faz, mãe se sacrifica, mãe engole a própria dor para que os filhos sejam felizes. Voltei a me sentar, mas dessa vez olhando diretamente nos olhos dele. O problema, filho, é que eu passei 38 anos fazendo isso. E no final, o que eu recebi em troca foi um telefonema me dizendo que eu era simples demais para estar presente no dia mais importante da sua vida. Renato abaixou a cabeça. Os ombros dele começaram a tremer. E então, pela primeira vez desde que era adolescente, eu vi meu filho chorar. Não eram lágrimas de raiva ou de frustração. Eram lágrimas de quem finalmente estava enxergando algo que tinha se recusado a ver durante anos. Lágrimas de vergonha, de arrependimento, de uma dor que ele mesmo tinha causado e que agora voltava para cobrar seu preço. Eu poderia ter ido até ele. Poderia ter abraçado, consolado, dito que estava tudo bem. Era o que a Marlene antiga teria feito. A Marlene que se anulava, que perdoava tudo, que aceitava migalhas de afeto como se fossem tesouros. Mas eu não era mais essa Marlene. Fiquei sentada na minha poltrona, em silêncio, esperando que ele se recompusesse. Quando finalmente levantou o rosto, os olhos estavam inchados e vermelhos. Me desculpa, mãe. Por qual parte? Perguntei sem crueldade, mas com firmeza. Por me proibir de ir ao casamento? Por ter vergonha de mim durante anos? Por só ter vindo aqui hoje porque precisa da minha assinatura? Ele engoliu em seco. Por tudo. Por tudo isso. Eu fui um idiota. Um ingrato. Eu deixei a Vanessa e a família dela me convencerem de que você era um problema, quando, na verdade, você sempre foi a única pessoa que esteve do meu lado de verdade. Fiquei em silêncio, deixando as palavras dele pairarem no ar. E o que você quer agora, Renato? Quer que eu assine os papéis do terreno para você poder fazer seu negócio? Quer que eu finja que nada aconteceu e volte a ser a mãe invisível que não incomoda ninguém? Ele balançou a cabeça. Eu quero ter minha mãe de volta. Você nunca me perdeu, filho. Você me deixou de lado. Tem uma diferença.
A conversa continuou por horas. Ele me contou coisas que eu não sabia, como Vanessa o pressionava para se afastar de mim, como a família dela fazia comentários maldosos sobre a minha origem humilde, como ele foi cedendo aos poucos para não criar conflito no casamento. Não eram justificativas, eram explicações. E eu ouvi todas elas sem interromper. Quando ele finalmente foi embora, já passava da meia-noite. Na porta, ele parou e me olhou com uma expressão que eu não via há muito tempo. Parecia o menino que ele costumava ser, antes de Vanessa, antes do dinheiro, antes de tudo. Mãe, eu posso voltar amanhã? Pode, respondi. Mas não venha para me convencer a assinar nada. Venha para conversar, para reconstruir, se ainda quiser. Ele assentiu e foi embora. Fechei a porta e encostei as costas nela. Só então percebi que estava tremendo. Não de medo ou de raiva, de exaustão, de alívio, de uma emoção tão grande que eu não conseguia dar nome. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. O casamento de Renato não sobreviveu. Não por causa do terreno ou do envelope, mas porque a fundação já estava podre. Vanessa, quando percebeu que os planos imobiliários não iam acontecer, começou a se afastar. A família dela, que via no Renato uma oportunidade de negócio, perdeu o interesse quando entendeu que ele não era tão livre quanto imaginavam. 6 meses depois da cerimônia na igreja, eles se separaram. Renato me contou a notícia numa tarde de domingo, sentado na minha cozinha, tomando café na mesma xícara azul com a lasca na borda que ele usava desde criança. Ele estava diferente. Mais magro, mais cansado, mas também mais presente. Mais real. Acabou, mãe, ele disse com a voz calma. Eu e a Vanessa. Acabou. Não perguntei detalhes. Não eram da minha conta. Apenas estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. Você está bem? Ele deu um sorriso triste. Estou aprendendo a estar. As visitas dele foram se tornando mais frequentes. Todo domingo, sem falta, ele aparecia para o café da tarde. No início, as conversas eram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos, fomos encontrando nosso ritmo de novo. Não era o mesmo de antes. Nunca seria. Mas era algo novo. Algo construído sobre honestidade, não sobre obrigação. Num desses domingos, 3 meses depois da separação, Renato chegou carregando uma caixa de papelão. Quando abriu, o cheiro tomou conta da cozinha inteira. Bolo de laranja. Eu tentei fazer, ele disse sem jeito. Segui a receita que você me ensinou quando eu era adolescente. Não ficou igual ao seu, mas... Meus olhos encheram de lágrimas. Peguei um pedaço, coloquei na boca e mastiguei devagar. Estava torto, um pouco seco nas bordas, com a calda mal distribuída. Mas era, sem dúvida, o melhor bolo que eu já tinha comido na vida. Está perfeito, filho. Ele sorriu. E por um momento eu vi de novo o menino que ele costumava ser. Hoje, 2 anos depois daquele casamento, minha vida é completamente diferente. Com uma parte do dinheiro que eu tinha guardado, mais um acordo que fiz com Renato sobre o terreno, vendemos juntos uma parte dele, dividindo o valor igualmente. Comprei um apartamento pequeno no centro da cidade. Fica no 3º andar de um prédio antigo, com uma varanda de onde eu vejo o pôr do sol todas as tardes. Devolvi os brincos para a dona Jurema numa cerimônia só nossa, com café e bolo, na sala do meu apartamento novo. Ela chorou. Eu chorei. E rimos as duas, como só amigas de verdade conseguem rir. Voltei a costurar, mas agora por prazer. Faço peças para um brechó solidário do bairro, ajudando outras mulheres que, como eu, precisaram recomeçar depois de serem deixadas de lado. Descobri que minhas mãos ainda sabem criar coisas bonitas. Descobri que minha história pode inspirar outras histórias. Renato me visita todo domingo. Às vezes traz flores, margaridas, sempre margaridas. Às vezes traz o bolo de laranja que ele aprendeu a fazer cada vez melhor. Às vezes traz apenas ele mesmo, sentando na minha varanda para ver o sol se pôr enquanto conversamos sobre tudo e sobre nada. Nossa relação não é perfeita. Provavelmente nunca será. Há feridas que cicatrizam, mas deixam marcas. Há palavras que, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Mas há também algo que eu aprendi nesses 2 anos. Amor de verdade não exige perfeição. Exige presença.
exige respeito, exige a coragem de admitir quando se está errado. Às vezes, Renato me pergunta se eu o perdoei. Eu respondo sempre a mesma coisa. Perdoar não significa esquecer, filho. Significa escolher seguir em frente. E eu escolhi. Mas foi porque me perdoei primeiro, por ter aceitado tão pouco durante tanto tempo. Descobri, aos 67 anos, que ser simples nunca foi meu defeito. Simples é quem não precisa de máscaras para existir. Simples é quem olha nos olhos, sem medo. Simples é quem sabe que seu valor não depende do reconhecimento de ninguém. Aquela limusine na frente da igreja não foi uma vingança. Foi uma mulher de pé, recuperando o que sempre foi seu, a dignidade. E essa dignidade, agora eu sei, ninguém pode tirar de mim. Porque não está em terrenos, não está em vestidos elegantes, não está na aprovação dos outros. Está aqui dentro, sempre esteve. Eu só precisava parar de pedir permissão para acessá-la. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva, não sinto mágoa. Sinto gratidão. Gratidão por aquele telefonema que partiu minha vida ao meio, porque foi ele que me obrigou a me reconstruir. Gratidão por aquele envelope que mudou tudo, porque foi ele que me devolveu minha voz. Gratidão até pela dor, porque foi ela que me ensinou quem eu realmente sou. Me chamo Marlene Duarte Vieira. Tenho 69 anos, e essa foi a minha história. Uma história sobre uma mãe que foi proibida de ir ao casamento do próprio filho. Sobre uma limusine que parou na frente de uma igreja. Sobre um envelope que mudou tudo. E sobre uma mulher que, depois de uma vida inteira se anulando, finalmente aprendeu a coisa mais importante de todas. Que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E que nunca, em hipótese alguma, é tarde demais para começar a se respeitar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.